O bosque que engole almas. Tem uma história que os bardos param de contar quando a noite fecha demais. Não porque seja mentira, mas porque quem foi raramente volta para confirmar. Dizem que nas bordas do reino de Aldenmore existe um bosque sem nome. Os mapas mais antigos chamam de Selva do Véu. Os camponeses chamam de outra coisa, mas essa palavra eles só sussurram e nunca depois do anoitecer. Dizem que quem entra naquele bosque sob a luz da lua cheia não sai pelo mesmo lado que entrou. Não porque se perde, mas porque o bosque leva para algum lugar que não tem nome em nenhuma língua mortal. E foi exatamente aí que 4 aventureiros foram parar numa noite de outono que ninguém esqueceu. A taverna Ferradura Partida ficava no fim da estrada de terra que cortava Aldenmore de ponta a ponta. Era o tipo de lugar onde ninguém pergunta seu nome, a cerveja é ruim, mas barata, e os trabalhos que aparecem no quadro de avisos são os que nenhuma guilda respeitável aceitaria. Foi ali que os 4 se encontraram. Mira Ashvale chegou primeiro. Ela sempre chegava primeiro. Era uma ladina de Vassir, cidade-porto conhecida por 2 produtos de exportação, peixe salgado e mentirosos de primeira qualidade. Mira era os 2. Cabelos escuros cortados rente, olhos que pareciam calcular o peso de tudo que viam e um sorriso que aparecia quando não devia. Ela tinha 23 anos e já tinha fingido ser ao menos 8 pessoas diferentes. A verdadeira Mira, se é que existia uma, era alguém que preferia não conhecer a si mesmo. Ela veio por dinheiro. Simples assim. Thornwell chegou em segundo e você ouvia ele antes de ver. Não porque fizesse barulho. Ele era surpreendentemente silencioso para alguém do seu tamanho, mas havia um peso no ar quando Thornwell entrava numa sala. Um guerreiro anão de Cath-Dun, com quase 2 metros de largura de ombro a ombro, braços marcados com tatuagens de batalhas que ele preferia não comentar e uma bigorna tatuada na nuca que dizia, em anão antigo, "O primeiro golpe é meu". Ele tinha 52 anos. Para um anão, isso era juventude. Para qualquer outra raça, era uma vida inteira de cicatrizes. Thornwell veio porque alguém queimou sua forja, e esse alguém, segundo a encomenda do quadro de avisos, estava escondido nos arredores de Aldenmore. A terceira era Lissa Morn, e ela chegou de capa, capuz erguido, carregando um cajado de carvalho que faiscava de vez em quando sem motivo aparente. Era maga, graduada da Academia de Orvalin, o que significava que ela sabia pelo menos 200 feitiços e estava genuinamente convencida de que sabia mais sobre tudo do que qualquer outra pessoa na sala. O problema era que ela quase sempre estava certa. 26 anos, olhos cor de chumbo e a habilidade mais rara que existe entre magos. Ela sabia quando não usar magia. Quase sempre. Lisa veio porque a encomenda mencionava anomalia arcana de origem desconhecida, e isso era o tipo de frase que fazia seu coração acelerar. E por último, Edran Sol, um clérigo de Solarius, o deus do sol e da cura. Alto, calmo, com aquele jeito de falar devagar que ou tranquiliza todo mundo ou irrita dependendo da situação. Ele carregava um martelo de guerra de um lado e um símbolo sagrado dourado do outro, e tinha o hábito levemente perturbador de sorrir em situações perigosas. Solarius ilumina até os corredores mais escuros, era o que ele dizia. Solarius não estava comigo na última masmorra, era o que Mira respondia. Edran tinha 30 anos e uma missão que ele não havia contado ainda para ninguém do grupo. A igreja de Solarius havia perdido contato com um monge que investigava exatamente a Selva do Véu. Edran havia sido enviado discretamente para descobrir o que havia acontecido. A encomenda no quadro dizia: investigar perturbações na Selva do Véu. Pagamento, 400 peças de ouro. Evidência necessária. Risco desconhecido. Risco desconhecido era o eufemismo mais honesto que uma encomenda de aventura já havia usado. Eles partiram na manhã seguinte. A estrada até a borda da floresta levou 3 horas. O bosque começou a mudar antes mesmo deles entrarem. As árvores do entorno normal eram carvalhos e pinheiros, o tipo que você vê em qualquer floresta temperada do reino. Mas conforme se aproximavam da Selva do Véu, as árvores começaram a parecer erradas. Não de um jeito óbvio. Era mais como aquele sentimento de que algo está fora do lugar numa sala, mas você não consegue identificar o quê. As cascas eram muito lisas. As folhas tinham uma cor que não era exatamente verde, mais perto de um verde azulado que não existia na paleta normal do mundo. E não havia pássaros. Floresta sem pássaros, disse Thornwell, parando.
Aprendi a não confiar em floresta sem pássaros. Nem eu, disse Edran. Interessante, disse Lisa, que já estava examinando a casca de uma das árvores com um cristal de detecção que faz cava em tons de violeta. Pagaram pra gente entrar, disse Mira. Então vamos entrar. Eles entraram. Por algumas horas, não aconteceu nada de extraordinário. A floresta era densa, o chão era coberto de musgo que abafava os passos, e a luz filtrava de um jeito estranho através do dossel. Não como luz solar normal, mas como se cada raio de luz chegasse de um ângulo ligeiramente errado. Lisa foi a primeira a notar os símbolos. Eram entalhes nas árvores, não profundos, quase superficiais, como se tivessem sido feitos com pressa. Runas que ela reconhecia parcialmente, marcações de planar, símbolos usados em rituais de viagem interdimensional, mas distorcidas, incompletas, como se alguém tivesse tentado reproduzir algo que havia visto de longe e não entendia completamente. Isso é um problema, disse ela. Quão grande? Perguntou Edran. Depende de quando esses entalhes foram feitos. E se foram feitos ontem? Lisa parou. Olhou para as runas. Olhou para o grupo. Então precisamos sair dessa floresta agora. Eles não saíram a tempo. A lua nasceu. Não havia sentido, porque era meio-dia. O sol ainda estava no céu. Era possível ver sua luz acima do dossel, mas dentro da floresta, de algum lugar que não era o céu visível, uma lua cheia e prateada acendeu entre as árvores. O chão tremeu. As runas nas árvores começaram a brilhar, primeiro fracamente, depois com uma intensidade que fazia doer olhar diretamente. O musgo embaixo dos pés se enrijeceu como pedra e depois não era mais musgo. Era areia, areia preta. O ar mudou. Não tinha outra forma de descrever. O ar simplesmente mudou. A pressão, o cheiro, a temperatura. Tudo mudou ao mesmo tempo, como se alguém tivesse trocado o mundo por uma cópia feita por alguém que nunca havia visitado o original. E então estava tudo escuro. E então estava tudo iluminado de novo, mas por uma luz estranha, violácea, que vinha de um céu que tinha 3 luas e nenhuma estrela. Eles estavam no mesmo lugar, mas o lugar não era mais o mesmo. O que havia sido floresta agora era uma versão da floresta. As árvores ainda estavam lá, mas suas cascas eram prateadas e suas folhas eram translúcidas, e através delas era possível ver veias de luz pulsando como sangue. O chão de areia preta era suave sobre os pés, mas fazia um som errado, quase como respiração. Plano do éter, disse Lisa, e sua voz saiu diferente, com um eco leve que não deveria existir num espaço aberto. Ou um derivado, um plano liminar, um lugar entre lugares. Pode falar mais simples? Disse Mira. Não estamos mais no nosso mundo. Silêncio. Quanto tempo temos? Perguntou Edran. Isso eu não sei. Planos como esse seguem regras diferentes. O tempo pode passar mais rápido ou mais lento. Pode ser que quando voltarmos apenas horas tenham passado. Pode ser que décadas. Como voltarmos? Disse Thornwall. E essa era a questão. Lisa passou a hora seguinte tentando analisar o ambiente com cada feitiço de diagnóstico que conhecia. O que ela descobriu gradualmente era o seguinte. O plano do véu, como ela passou a chamá-lo, era um espaço que existia entre planos, um corredor dimensional que não era habitado, mas que havia sido habitado em algum momento distante. As árvores prateadas eram ecos das árvores originais, impressões deixadas pelo mundo real, como marcas num espelho embaçado. E havia formas de sair, portais, mas portais que só se abriam sob determinadas condições, alinhamentos de energia planar, gatilhos feitiços específicos ou certas entidades que existem nesse plano e que sabem como cruzar. Então precisamos de um portal ou de uma criatura que nos leve, resumiu Mira. Correto. E onde encontramos isso? Lisa apontou para o horizonte, onde as árvores prateadas terminavam e onde havia uma construção que definitivamente não era natural. Torres de pedra negra, baixas e largas, que pulsavam com a mesma luz violácea do céu. Acho que é por lá. Eles marcharam. E o plano do véu não ficou quieto. A primeira coisa que os atacou surgiu do chão, literalmente do chão, como se a areia preta cuspisse uma forma para cima. Era humanoide na silhueta, mas feita de sombra condensada, com o que pareciam ser olhos, mas eram apenas ausências de luz em forma de olhos. 3 delas. 4. 5. Thornwall foi o primeiro a reagir.
O anão não pensava muito em batalha. Tinha aprendido cedo que pensar demais era o inimigo da sobrevivência. Quando as sombras surgiram, ele já estava em movimento, o machado de guerra descrevendo um arco que partiu a primeira criatura ao meio, e a sombra se dissipou em fumaça, mas fumaça que gritava. As outras se espalharam. Criaturas do véu, disse Lissa, erguendo a mão esquerda enquanto energia arcana se acumulava ao redor dos dedos. Não tem forma física permanente. Ataques físicos funcionam, mas elas se reconstituem. Quanto tempo? 30 segundos? 1 minuto? Então temos que mover, disse Mira. Ela já havia desaparecido. Essa era a coisa sobre Mira. Ela nunca estava onde você esperava. Numa fração de segundo, ela estava atrás de uma das criaturas sombra e uma lâmina fina, que ela chamava de sussurro, cortou através da forma escura. A criatura reagiu, se virou, e Mira já havia recuado 2 passos, a expressão no rosto a de alguém que está fazendo um cálculo muito rápido. Edran estava no meio da formação, o martelo na mão, mas era outra habilidade que ele usava primeiro. Levantou o símbolo de Solarius e canalizou luz através dele, uma luz diferente, quente e dourada que não deveria existir naquele plano sem sol. As criaturas sombra recuaram do contato com ela. Uma delas se dissipou completamente. Solarius alcança até aqui, disse Edran, e havia genuína surpresa na voz dele. Lissa soltou o feitiço que estava carregando. Uma esfera de força arcana pura, bruta, direta, o tipo de magia que magos graduados às vezes chamavam de não elegante, mas que funcionava muito bem quando você precisava que algo parasse de existir imediatamente. 2 criaturas foram varridas para longe, se fragmentando no impacto. O combate durou menos de 2 minutos. O silêncio que veio depois durou muito mais. Vão voltar, disse Lissa. Então vamos em frente, disse Thornwall, limpando o machado. As torres ficavam mais próximas cada hora, e conforme se aproximavam, outras coisas ficavam aparentes. Havia trilhas na areia preta, não pegadas exatamente, mas rastros, como se algo pesado e largo houvesse passado várias vezes. Havia marcações nas árvores prateadas, não runas como as que estavam na floresta original, mas algo diferente, mais antigo, que Lissa olhava por tempo demais sem conseguir decifrar. E havia sons. Sons que não faziam sentido geometricamente, que pareciam vir de direções que não existiam, de cima e de baixo ao mesmo tempo, de dentro e de fora dos objetos. Era como ouvir a estrutura do plano respirar. Mira era quem menos reagia a isso. Ela havia crescido em Vassir, cidade de ladrões e mercadores e espiões, onde o ambiente sempre era hostil e a sobrevivência dependia de não deixar o ambiente saber que você estava desconfortável. Já morei em lugares piores, ela disse, quando Edran comentou sobre os sons. Onde? Vassir. Thornwall descobriu o primeiro vestígio humano 1 hora antes de chegarem às torres, um acampamento abandonado. Pequeno, para uma pessoa só. Tinha os restos de uma fogueira que havia queimado com uma cor errada, verde, o que no plano do véu aparentemente era normal ou aparentemente não era, uma mochila rasgada cujo conteúdo havia sido espalhado e um diário. Edran reconheceu o diário. Era o diário do monge que havia desaparecido, irmão Kael, da igreja de Solarius. Ele não disse isso em voz alta. Pegou o diário calmamente, colocou dentro de sua mochila e continuou andando. Mas Mira havia visto a expressão no rosto dele. As entradas do diário que Edran leu às escondidas enquanto os outros dormiam em turnos naquela noite, ou o que o plano do véu oferecia como noite, as 3 luas simplesmente mudavam de posição, contavam a história de irmão Kael em fragmentos. Ele havia entrado na selva do véu deliberadamente, carregando artefatos da igreja que deveriam detectar energia planar perigosa. Havia documentado a transição, havia estudado o ambiente, havia encontrado as torres. E dentro das torres havia encontrado o que estava procurando. O arquivista chamava-o monge, uma entidade, antiga, que habitava o plano do véu não como prisioneira, mas como guardiã. Algo que havia existido naquele espaço por tanto tempo que o espaço havia moldado ao seu redor. O arquivista não era maligna, segundo Kael, mas também não era benigna. Era simplesmente algo além dessas categorias. Um ser de conhecimento acumulado
que coletava informações de todos os planos que o véu tocava. A última entrada do diário dizia: o arquivista sabe do caminho de volta, mas o preço que cobra não é ouro, é algo que nenhuma moeda pode comprar. Não sei se estou disposto a pagar, não sei se tenho escolha. E então não havia mais entradas. As torres eram 5, dispostas em círculo, conectadas por pontes de pedra suspensas no ar sem apoio visível. No centro havia uma abertura, e da abertura saía aquela luz violácea de uma forma mais concentrada, mais densa, como o sangue de algum ferimento que o próprio plano havia sofrido. Antes de chegarem à entrada, o segundo combate aconteceu, e foi diferente do primeiro. A criatura que saiu das sombras entre as torres era única, uma só, mas grande o suficiente para compensar. Tinha a forma de um cão, mais ou menos, mas do tamanho de um cavalo, com 3 cabeças que se moviam independentemente e uma cauda que terminava em algo afiado e curvado. Era um Cerberon do Véu, segundo Lyssa, que havia lido sobre eles numa teoria que a maioria dos magos considerava ficção. Então é real, disse Thornwell. Obviamente, disse Lyssa. As 3 cabeças atacaram em 3 direções diferentes ao mesmo tempo. Thornwell absorveu um dos ataques de frente, literalmente usando o braço protegido pela armadura para bloquear as mandíbulas, enquanto o machado descia com toda a força que ele tinha. Não foi um golpe elegante, foi um golpe de anão de Cath-Dun, o tipo que vai com tudo e confia que o osso aguenta. O Cerberon recuou um passo. Mira estava em movimento constante, encontrando os ângulos mortos da criatura. Cada animal tem ângulos mortos, e 3 cabeças na verdade criavam mais pontos cegos do que uma, porque cada cabeça tinha um campo visual diferente. Ela atacava, recuava, reposicionava. Não estava causando dano catastrófico, mas estava distraindo. Edron invocou uma bênção que se espalhou pelo grupo como calor. Não calor físico, mas algo mais fundo, como se os músculos fossem mais fortes e a mente mais clara. Depois virou para a criatura e desferiu o martelo numa das cabeças com precisão quase matemática, o ponto exato entre os olhos, onde qualquer estrutura craniana é mais vulnerável. A cabeça do meio caiu. A criatura urrou, com as 2 cabeças restantes, um som sobreposto e horrível, e se atirou em direção a Edron. Lyssa soltou o feitiço mais sofisticado que havia usado desde que entraram no plano do véu. Não era magia de força bruta desta vez, era restrição arcana, correntes de energia que se materializaram ao redor das patas traseiras da criatura e a fizeram tropeçar, cair, rolar. Thornwell terminou o trabalho. Quando ficou quieto de novo, os 4 ficaram parados por um momento só respirando. Edron, disse Mira. Sim, o diário no seu bolso. O que diz? Pausa. Como você... Sou ladina, é literalmente meu trabalho saber o que está no bolso das pessoas. Edron contou sobre o monge, sobre o arquivista, sobre o preço. Não sei o que é o preço, a última entrada foi cortada. Então entramos e perguntamos, disse Thornwell. É tão simples assim para você? Geralmente é. Dentro das torres havia corredores, e nos corredores havia coisas. Não armadilhas, pelo menos não do tipo mecânico, era mais sutil. As paredes exibiam imagens, como pinturas que se moviam, batalhas, vidas, momentos. E conforme cada um deles caminhava pelos corredores, as imagens pareciam estar relacionadas com eles. Thornwell viu a forja que havia sido queimada. Viu o homem que a queimou, uma imagem clara, um mercador gordo de Aldenmore com uma tocha na mão. E depois viu o que havia por trás da destruição da forja. Um contrato, um esquema, uma teia de corrupção que ia mais fundo do que ele havia imaginado. Mira viu um rosto que ela havia pensado que nunca mais veria. Sua mãe, viva, em algum lugar que ela não reconhecia, olhando diretamente para ela através da parede, como se soubesse que ela estava ali. Lyssa viu fórmulas, páginas e páginas de fórmulas arcanas que não estavam em nenhum livro que ela havia lido, que representavam avanços teóricos que ela havia buscado por anos. Edron viu o irmão Kael, vivo, em algum lugar dentro das torres. Eles não pararam, mas cada um carregou o peso do que havia visto. O arquivista estava no centro das 5 torres. Não era o que nenhum deles havia imaginado. Não havia forma grandiosa, não havia manifestação de poder óbvia.
Era uma figura sentada numa cadeira que parecia velha o suficiente para ser parte da pedra, usando vestes que poderiam ser de qualquer cor, mas que naquele plano eram apenas gradações de cinza. A face era humana o suficiente para não causar desconforto imediato, mas havia algo nos olhos, não a cor, mas a profundidade, que sugeria que aquilo havia visto coisas que não tinham nome. Quando falou, a voz saiu como se viesse de vários lugares ao mesmo tempo, visitantes do plano material. É raro, não é indesejado. Precisamos de um caminho de volta, disse Edran. Eu sei o que vocês precisam. Sempre sei o que os visitantes precisam. A questão, e havia algo que poderia ter sido humor na voz, ou poderia ser só a acústica estranha do plano, é o que vocês estão dispostos a oferecer. Ouro? Disse Mira. O ouro não tem valor aqui. Poder? Disse Lysa. Tenho mais poder do que conseguiria usar em eras. O que então? Disse Thornwall. O arquivista os olhou por um longo momento. Memória, disse finalmente. Cada um de vocês carrega memórias de valor. Não de sentimentalismo, de informação. Coisas que aconteceram, coisas que viram, coisas que sabem. Eu coleto informação. Esse é o meu propósito, minha existência, minha razão. O preço de um portal de volta é uma memória de cada um. E perdemos essa memória para sempre? Sim, completamente. Como se nunca houvesse existido. Silêncio. Posso escolher qual memória? Dentro de limites. A memória deve ter valor informacional real. Não posso aceitar algo trivial como o sabor de uma comida ou o nome de uma rua. Os quatro se olharam. Mira foi a primeira a responder. Ela olhou para o arquivista com aquele olhar calculador que ela usava quando estava prestes a fazer um negócio que sabia que era ruim, mas ia fazer mesmo assim. A rede de contatos que construí em Vacier. Nomes, rostos, localizações, acordos. Levei 8 anos para construir isso. O arquivista inclinou a cabeça. Aceito. Thornwall foi o segundo. Ele ficou parado por um tempo, os braços cruzados, a expressão impossível de ler sobre a barba. O nome e o rosto do homem que queimou minha forja, ele disse. Aprendi aqui. Ainda não usei. Isso não é memória antiga, mas é informação real, e é minha para dar pausa. Aceito. Lysa entregou as fórmulas que havia visto nas paredes, não porque não as tivesse memorizado, mas porque quando o arquivista aceitou o preço, ela percebeu que as havia esquecido antes mesmo de dar o passo. Edran ficou por último. Eu sei onde está o irmão Kyle, disse ele. O monge que você reteve aqui. Não retive. Ele escolheu ficar. Pausa longa. Onde ele está? Nos arquivos, estudando. Tem estudado há 2 anos. No plano material, foram apenas semanas. Ele pode ir? Se escolher. Então minha memória, disse Edran lentamente, é o seguinte. A localização de um artefato sagrado de Solarius que a igreja perdeu há 300 anos. Encontrei evidências da sua localização antes de vir para cá. Ninguém mais sabe. O arquivista ficou quieto por um momento que pareceu durar mais do que deveria. Aceito. O portal abriu como uma ferida no ar, oval, brilhante com aquela luz dourada que não pertencia ao plano do véu. Um recorte do mundo do qual eles tinham vindo. Através dele era possível ver a floresta original, com suas cores normais e sua luz normal e seus sons normais. Irmão Kyle saiu dos arquivos com a expressão de alguém que havia esquecido que o mundo exterior existia. Mais velho do que devia ser. 2 anos de tempo subjetivo, embora no exterior fossem semanas. Mais silencioso, com olhos que tinham aquela profundidade que não era natural. Você vem? Disse Edran. O monge olhou para o arquivista. O arquivista não disse nada. Venho, disse Kyle. Mas não sou o mesmo homem que entrou. Nenhum de nós é, disse Edran. Eles cruzaram o portal. E o plano do véu fechou atrás deles como um livro que decide que foi lido o suficiente. A floresta estava de manhã do lado de fora. Pássaros de novo, cheiro de folhas e terra, a sensação de um mundo que estava no lugar certo. Eles ficaram parados por um tempo, só deixando o mundo ser normal. Quanto tempo passamos lá? Perguntou Thornwall. Para nós pareceu 2 dias. Aqui, não sei, talvez horas. E as memórias?
Mira tentou lembrar algum dos contatos de Vassir, nomes que ela sabia que havia sabido. Não havia nada. Como procurar um livro numa prateleira e a prateleira não existir mais? Já foram, ela disse simplesmente. Thornwall tentou lembrar o rosto do homem da forja. Nada. Tudo bem, vou descobrir de outro jeito. Lisa não tentou lembrar as fórmulas. Ela sabia que se tentasse, só encontraria a ausência. Edran pensou na localização do artefato de Solarius. E não havia nada. Mas havia irmão Kyle ao seu lado. E isso, concluiu, valia mais. Eles voltaram para a ferradura partida ao entardecer. A encomenda estava completa. Eles haviam investigado a Selva do Véu e tinham evidências mais do que suficientes do que havia lá. O que não estavam prontos para era o segundo aviso que havia aparecido no quadro durante a ausência deles. Não havia assinatura. A letra era diferente de qualquer coisa que qualquer um deles reconhecesse. O papel era de uma cor levemente errada. Dizia apenas: "O arquivista envia cumprimentos", e um aviso: "O que foi coletado ontem não é a única razão pela qual ele quis que vocês saíssem do plano do véu. Há algo no plano material que ele precisa que viventes façam. Quando estiver pronto para usar vocês, fará contato." Mira leu o bilhete 2 vezes. Dobrou. Colocou no bolso. "Bem?" ela disse. "Bem o quê?" disse Thornwall. "Bem, 400 peças de ouro não dura para sempre. Quando ele chamar, pelo menos já sabemos que paga bem." Edran olhou para o bilhete. Olhou para a floresta lá fora, visível pela janela da taverna, escura sob a noite. "Não acho que funciona assim", disse ele. "Nunca funciona do jeito que você acha", respondeu Mira. Thornwall chamou mais cerveja. Lisa já estava escrevendo anotações sobre o plano do véu num caderno novo, tentando reconstruir o que havia aprendido antes de esquecer o que havia esquecido. E irmão Kael ficou em silêncio olhando para o fogo da lareira, pensando em 2 coisas: nos 2 anos que havia passado no plano do véu e no que o arquivista havia lhe dito na última noite antes de ir embora. Ele não havia contado para ninguém ainda, mas iria contar, quando fosse a hora certa. Afinal de contas, essa história ainda tem muito mais por vir. Se você quer saber o que o arquivista disse para Kael, inscreve no canal. Essa história não acabou.